Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da prova de raciocínio lógico para o concurso da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso, concurso realizado pela Banca Selecom. Essa é a prova de nível médio para o cargo de agente administrativo, mas para os demais cargos de nível médio, a prova é idêntica. Então vamos para a nossa resolução. Primeira questão da prova diz o seguinte: considere verdadeiras as proposições A e B a seguir. Então ele me dá aqui duas proposições, manda considerar essas proposições como verdadeiras, então vou colocar aqui do lado um Vzinho. Dessa forma, é necessariamente verdadeira a seguinte proposição. Aqui eu vou destacar o que nós precisamos saber para resolver a questão. Aqui nós temos um condicional na primeira proposição, na proposição A, e aqui nós temos uma conjunção, o nosso I. Nas alternativas, em todas as alternativas, nós vamos ter um bicondicional, um se e somente se. E aí, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Primeiro, a gente monta a tabela verdade dessas três proposições compostas para depois utilizar dentro da questão. Então, vou montar aqui a tabelinha verdade. Imagina que nós tenhamos aqui duas proposições, P e Q qualquer. Então, eu vou ter aqui, ó, P e Q, P, se P, então Q, no caso, né, o condicional, e o P, se e somente se Q. Tudo bem, tendo essas três proposições, a gente coloca aqui os valores lógicos, verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro, e aqui falso, falso. E nós vamos montar a tabela verdade. Para a conjunção, apenas essa situação é verdadeira, quando eu tenho ambas verdadeiras, o restante é falso. Para o meu condicional, meu se então, eu só tenho uma opção que é falsa, que é verdadeiro, falso, gera um resultado falso, o restante é verdadeiro. E no meu bicondicional, eu vou ter o seguinte: verdadeiro quando ambas as proposições forem iguais. No caso, eu vou ter verdadeiro nessa opção, verdadeiro e verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro, e falso, falso gera um resultado lógico verdadeiro. Aqui vai ficar falso e aqui vai ficar falso. Como é que funciona esse tipo de questão? Eu vou utilizar aqui essas duas informações, né, no caso, das proposições compostas, para poder descobrir quais são os valores lógicos de cada uma das proposições, e no final eu vou utilizar a tabela verdade aqui do bicondicional. Então, olhando aqui para essa proposição B, eu tenho dois valores lógicos que eu tenho certeza que são verdadeiros. Por que eu tenho certeza que eles são verdadeiros? Porque aqui na minha tabela verdade da conjunção, para que a conjunção seja verdadeira, os valores lógicos têm que ser verdadeiros. Então, já estou garantindo que essa informação, meu computador não trava, é verdadeira, e meu gato pula no meu colo também é verdadeira. Beleza, isso aqui é o que nós sabemos, que isso aqui vai ser verdadeiro. Deixa eu colocar aqui, ó, colocar um Vzinho, que é verdadeiro, e aqui também é verdadeiro, gerando o valor lógico verdadeiro. Aqui tá ok, já usei. Agora eu vou pegar os valores lógicos dessa proposição B e vou jogar na proposição A, na de cima. Como aqui eu sei que o meu computador não trava é algo verdadeiro, quando eu digo que ele trava, isso aqui é falso. Aí agora eu vou analisar aqui o meu condicional. Olha só que situação que nós temos aqui do condicional. No condicional eu tenho, no meu condicional, eu quero que ele seja verdadeiro, então ou vai ser essa linha, ou essa, ou essa. Só que aqui eu já tenho um valor lógico de uma das proposições, que é a segunda parte, que no caso representa aqui o nosso Q. Então, como a segunda parte é falsa, a primeira tem que ser falsa também, para que eu tenha ambas falsas gerando o valor lógico verdadeiro. Aí eu vou colocar aqui esse valor lógico aqui em cima. O programa X está aberto. É uma proposição que vai ser falsa. Se essa proposição é falsa, como que eu faço para que ela fique verdadeira? Eu faço a negação. Então, se eu disser que o programa X não está aberto, é algo verdadeiro. Se eu disser que ele está aberto, é algo falso. Sabendo disso, agora a gente vai aplicar na última tabela verdade. Eu quero que seja verdadeira. Então, para que seja verdadeira, eu vou ter duas situações. Quais são as situações? Eu vou ter essas duas situações. Ou ambas têm que ser falsa, ou ambas têm que ser verdadeira. E agora a gente vai olhar aqui nas alternativas. A primeira alternativa diz que o programa X não está aberto. Isso aqui é uma proposição verdadeira, tá? Isso aqui é uma proposição verdadeira. Colocamos um Vzinho aqui. E meu computador trava. Meu computador trava, certo? Meu computador trava, o que que ele é? Eu vou procurar aqui, ó. Meu computador trava. Olha só, meu computador trava é uma proposição que é falsa. Quando eu coloco aqui verdadeiro e falso, e eu estou trabalhando com um bicondicional, significa que o resultado lógico, ó, verdadeiro e falso, geraria um resultado lógico falso. Então, não é o que eu quero. Então, tudo isso aqui eu vou apagar para não confundir. Não é o que eu quero. Eu tenho verdadeiro e falso na letra A. Verdadeiro, se e somente se falso, resultado lógico é falso. Agora, na letra B, vou colocar aqui embaixo, fica até melhor para a gente analisar. O programa X está aberto. Isso aqui é uma verdade ou é falso? É falso, está aqui em cima. O programa X está aberto. Então, coloco aqui falso, coloco se e somente se. Vou analisar a segunda proposição. Meu gato pula no meu colo. O que é aqui minha proposição, meu gato pula no meu colo? É uma proposição verdadeira. Então, eu vou colocar aqui, ó, falso, falso e verdadeiro, vai gerar um valor lógico falso. Não é o que eu quero. Coloca aqui o falso. Agora eu vou para a letra C. Na letra C eu tenho meu computador
trava, eu venho aqui e analiso o que é, ó, meu computador não trava, é verdade. Então, quando eu digo que ele trava, coloco aqui que é falso, se somente se, que é o bicondicional, meu gato não pula no meu colo. E aí eu vou olhar aqui, ó, meu gato pula no meu colo, é verdade. Então, quando eu digo que ele não pula, eu tenho algo que é falso. Aí, bingo, achei minha alternativa correta. Por que a alternativa correta? Porque eu vou ficar com falso, falso e vai gerar um valor lógico verdadeiro. E é o que eu quero. Eu quero necessariamente verdadeira. Então, para que seja verdadeira, eu preciso que as duas proposições que eu estou conectando pelo bicondicional sejam ou ambas falsas ou ambas verdadeiras. No caso da letra C, ambas são falsas, então o resultado lógico aqui é verdade. Achei minha alternativa correta. Se a gente olhar aqui a D, a gente vai ver que vai dar errado. Olha só na D. Meu gato não pula no meu colo. Meu gato não pula no meu colo é algo falso. Se e somente se o programa X não está aberto, que é algo verdadeiro. Isso eu estou pegando esses valores olhando aqui para as proposições, tá? Eu sempre estou olhando aqui o que está na minha proposição para poder pegar o valor lógico. Se aqui meu gato pula no meu colo é verdade, então quando eu digo que ele não pula, coloco falso. Se aqui o programa X está aberto é falso e ele colocou o programa X não está aberto, então ele está me dando a proposição verdadeira. Quando eu junto os dois, o resultado lógico é falso. A alternativa correta na questão, sem dúvidas, é a letra C. A próxima questão diz o seguinte: sabe-se que todo corredor é feliz. Então vem aqui, ó, se a pessoa for corredor, vai estar dentro de um diagrama maior, que é o diagrama das pessoas felizes, certo? Dos corredores, né? No caso, todo corredor é feliz. Então, se é corredor, ele vai ser feliz. E que existem nadadores felizes. Aí esse existe, como é que a gente faz no diagrama? No diagrama, a gente vai fazer ele da seguinte forma. A gente vai colocar aqui as pessoas que são nadadoras e o existe, ele pode vir só até aqui. Olha só a palavra que eu estou usando. Pode, tá? Ele pode abranger só aqui. Aqui eu vou ter certeza que tem pelo menos um nadador que é feliz, mas eu não tenho certeza se esse conjunto aqui, eu vou até extrapolar, ele vai até aqui até os corredores, certo? E como eu não tenho certeza, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Algum corredor é nadador? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não posso dizer que existe algum aqui, pelo menos com as informações que eu tenho no enunciado. Nenhum corredor é nadador? Também eu não posso descartar, porque como existe essa possibilidade de eu ter nadadores que são corredores, o enunciado ele não deixa aqui a gente verificar se existe ou não algum corredor que é nadador, então eu também não posso dizer que não existe nenhum. Então essas duas aqui eu já elimino. Agora olhando aqui a letra A, diz o seguinte: se algum nadador não é feliz, tá? Se ele não for feliz, ele vai ter que estar nessa região aqui, ó. Nadador não é feliz. Então ele não é corredor, com certeza. Se ele não for feliz, se ele não estiver dentro dos felizes, não tem de forma alguma como ele ser corredor, porque todo corredor é feliz. Então já achamos aqui a nossa alternativa correta, a letra A. A letra B, se alguma pessoa, olha só o que ele coloca aqui, ó. Se alguma pessoa não é feliz. A questão, ela trabalha com corredores e com nadadores, tá? Ele coloca pessoas aqui para confundir, tá? Se alguma pessoa não é feliz, ela, até mesmo se fosse considerar aqui a palavra pessoa, ele tá dizendo o seguinte: olha, não é feliz. Então tá nesse universo aqui. Inclusive aqui dentro. Pode ser que ele esteja aqui dentro das pessoas que são nadadores. Então ela não é nadadora? Não posso afirmar isso, tá? Eu posso ter uma pessoa aqui que não é feliz e que vai ser nadadora. Mas nesse tipo de questão, como ele está usando esse termo aqui, a gente poderia até desconsiderar, marcar essa alternativa. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de corredores e de nadadores. Então a minha resposta tem que envolver esses dois tipos de situações, dos corredores e dos nadadores com relação à felicidade. Então a alternativa correta na questão, letra A. Vamos para a questão número 13. Questão número 13 é uma questão sobre negação. Considere a proposição que. Quando ele colocar a proposição, colocar uma letra, não foca nisso aqui não, tá? Leia a proposição. No caso aqui a gente tem um condicional. Nós temos um sim então. Se Rafael pula e não cai, então ele não desiste de fazer o exercício. A negação de quê? A negação dessa proposição é a seguinte: como que a gente faz a negação? Nesse tipo de situação, você vai fazer o seguinte: você vai escrever a proposição de forma simbólica, se P então Q, faz a negação dela, a negação dessa proposição vai gerar para nós P e não Q, e agora a gente vai para a análise. A análise é bem simples, ó. O que eu vou fazer? Eu vou manter essa minha proposição P, então ela vai ficar inalterada. Então eu tenho que deixar aqui Rafael pula e não cai na parte inicial da minha resposta. Então eu vou vir aqui, ó, vou procurar Rafael pula e não cai.
pula e não cai, onde é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, Rafael pula e não cai. Aqui ele manteve o se então, nesse ponto e aqui também, então já estão errados, porque a gente vai substituir esse condicional por uma conjunção, por um i, então tá errado. Aqui ele coloca o i, só que ele faz a negação, ele coloca o não. Então a letra C também tá errada. A alternativa correta vai estar aqui na letra D, ó. Pula e não cai, manteve o P, certinho. Aqui é o nosso i, é a conjunção. E aqui, ó, desiste de fazer o exercício, é a negação. Então, aqui eu tenho que ele não desiste. Então, quando eu faço a negação, esse não, ele sai e fica apenas desiste de fazer o exercício. A alternativa correta na questão se encontra aqui na letra D. Questão 14. Questão 14 é uma questão sobre sequência. Essa questão da banca foi bem simples, tá? Ele coloca uma sequência aqui, eu vou colocar esses valores: 9072, 4536, 1512, 756, 252, 126 e o nosso N. Ele quer saber aqui qual é o valor de N. Qual que é a lógica que a gente utiliza aqui? Primeiro a gente verifica se a sequência ela é crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, uma sequência decrescente, os números estão diminuindo. Depois a gente verifica o salto. Se a diminuição ela for muito grande, nós vamos ter uma divisão. Então, note que do 9.072 para 4.536, dividiu por 2. 4.536 para 1.512, dividiu por 3. E aí ele vai fazer esse procedimento de novo. Vai dividir aqui por 2, depois ele vai dividir por 3. Vai dividir aqui por 2, e aí na sequência, 126 dividido por 3, nós vamos encontrar o resultado 42, alternativa correta, a letra B. Chegamos à resolução da nossa última questão dessa prova, que é a questão 15, a questão que eu julguei aqui, que deu um pouquinho mais de trabalho, mas dá para ser feita também se você for um pouco paciente. Então vamos para a resolução. A questão diz o seguinte: Tadeu está vestindo seus filhos, Alan e David, para sair. Ele deve escolher uma camisa para cada filho, sendo que as camisas escolhidas não podem ter cores iguais. Alan possui 3 camisas, então vamos lá. O Alan ele possui 3 camisas vermelhas, 3 vermelhos, ele possui 2 azuis e ele possui também 4 camisetas brancas. Enquanto o David ou Davi, ele possui aqui 2 camisas vermelhas e uma camiseta azul. Tudo bem. Sabendo que as camisas de mesma cor são diferentes entre si, então por mais que elas tenham a mesma cor, elas são diferentes. Então quando a gente trabalhar aqui com o vermelho, eu vou pensar da seguinte forma. Tudo bem, ele tem a camiseta vermelha? Tem. Aqui o Alan eu vou chamar de vermelho 1, vermelho 2 e vermelho 3. O azul eu vou chamar de azul 1, azul 2, que são as do Alan. E o branco eu vou ter o branco 1, branco 2, branco 3, porque são diferentes entre si. E branco 4. Quando a gente vem aqui para o Davi, eu tenho o vermelho 4 e o vermelho 5 para poder diferenciar. Ela é vermelha, a camisa dele é vermelha, só que os vermelhos entre si são diferentes. Então, vou colocar aqui como vermelho 1, vermelho 2, 3, 4 e 5. E aqui eu vou ter como o azul, eu vou chamar apenas de azul do David, o AD. O número máximo de maneiras distintas para que Tadeu escolha as 2 camisas corresponde a. Então, eu vou ter aqui a camisa do Alan e a camisa do David. Tudo bem, como que a gente pode montar aqui o nosso problema? Vamos supor que o pai dele escolha uma camiseta vermelha para o Alan. Então, se ele escolheu a camiseta vermelha, pode ser a vermelho 1, pode ser a vermelho 2 ou pode ser a vermelho 3. Porém, quando ele escolhe a camiseta vermelha, o David não pode estar de vermelho. Então, só sobra para ele aqui o azul. Então, ele pode ter a combinação de vermelho 1 mais o azul do David, pode ter o vermelho 2 mais o azul do David ou o vermelho 3 mais o azul do David. Eu tenho aqui, no caso, 3 possibilidades. Quando a gente escolhe aqui o azul do Alan, eu posso ter o azul 1 ou o azul 2. E o David, aí ele não pode usar a camiseta azul, ele tem que usar a camiseta vermelha. Pode ser aqui, no caso, a vermelha 4, com, no caso, o azul 1 aqui do Alan. Pode ser a camiseta vermelha 5. Então, tenho 2 possibilidades, o azul 2 mais o vermelho 4 e o azul 2 mais o vermelho 5. Se a gente reparar, o que eu estou fazendo aqui? Dá para a gente fazer um cálculo direto? Dá. Se eu escolho o vermelho, eu vou ter 3 vezes 1, porque eu não posso usar o vermelho aqui. 3 vezes 1, 3. Se eu escolho o azul, o David não pode escolher azul, só pode usar vermelho. Vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2 igual a 4. E se eu escolher o branco, aí o David ele pode usar tanto o vermelho quanto o azul. Então, eu vou ter 4 vezes 3, que é igual a 12. Totalizam aqui 19 possibilidades. Se a gente quiser, a gente faz as 12 combinações aqui. Aí eu teria branco 1 com quem? O branco 1 eu posso ter com vermelho 4, vermelho 5 ou azul do David. O branco 2
eu posso ter aqui com vermelho 4, vermelho 5 ou azul do David. O branco 3 a mesma coisa, vermelho 4, vermelho 5 e azul do David. E o branco 4 também tem aí essas três opções, seria aqui o vermelho 4, vermelho 5 e o azul do David. Então, fazendo a conta aqui, nós encontramos 19 possibilidades. A alternativa correta da questão se encontra na letra A. Aqui tem o gabarito preliminar, porém eu não encontrei nenhuma questão que não estivesse de acordo com o gabarito. As questões de raciocínio lógico aqui de 11 a 15, todas bateram com o gabarito. Espero que você tenha compreendido as resoluções. Lembre-se que resolução de prova não é uma aula completa. Caso você fique com alguma dificuldade em algum dos temas, a minha sugestão é revisa fazendo a aula daquele determinado tema e depois verifica a questão, que com certeza você vai entender ela na totalidade e vai chegar muito bem para fazer tua prova. Te vejo nas próximas resoluções.